Quero convidá-la a abrir a Escritura Sagrada na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Nós vamos dar sequência às nossas meditações em série nessa primeira carta de Paulo. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. A título de introdução, o apóstolo Paulo, juntamente com Silas ou Silvano, decidiram ali, juntamente com Timóteo, que eles dois ficariam na cidade de Atenas e que Timóteo retornaria para Tessalônica, para saber notícias daquela igreja que eles haviam deixado lá. Lembrando aos irmãos que eles haviam passado pouquíssimo tempo ali antes de terem sido expulsos da cidade. Então essa foi uma decisão que eles tomaram entre eles. Nós, que Paulo diz, eu e Silas ficamos em Atenas, enquanto Timóteo retorna para saber como é que estão, ou como estavam aqueles irmãos. Vamos ver, versículo 1 ao versículo 2, versículo 1 e 2 do capítulo 3 diz assim: Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem, e essa foi uma decisão deles três, ficar sozinhos em Atenas e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Com o regresso de Timóteo, uma vez que ele foi enviado para averiguar como é que estavam aqueles irmãos, com o regresso de Timóteo, Paulo então decide escrever essa carta, tomando por base, logicamente, as informações que ele recebeu de Timóteo, de como estavam aqueles irmãos, de como estava aquela igreja. É assim que surge a carta. É assim que surge a carta. Quando Timóteo volta e diz, olha Paulo, eles estão assim, está acontecendo, tem essa dificuldade, tem essa virtude, e é baseado nisso que essa carta é escrita. Veja só, na nossa última devocional, no capítulo 3, lá no finalzinho, nós vimos o apóstolo Paulo expressando dois grandes desejos seus. Dois grandes desejos seus. O primeiro grande desejo era que Deus concedesse a ele a oportunidade dele mesmo poder voltar a Tessalônica. Ele tinha muita vontade de voltar aos Tessalonicenses para continuar a instruí-los, já que não deu tempo de muita coisa. Então ele expressa esse desejo dele no versículo 11 do capítulo 3, quando ele diz assim, ora, o nosso mesmo Deus e Pai, Jesus nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. Essa é uma expressão de desejo. Meu desejo é que ele nos leve novamente até vocês. O segundo grande desejo expresso por Paulo aqui no finalzinho do capítulo 3 é que Deus, de fato, viesse a fazer aquela igreja crescer ainda mais em santidade e em amor. E ele expressa esse desejo. Meu desejo é que Deus faça com que vocês cresçam em santidade, façam que vocês cresçam em amor, e dessa maneira Deus prepare essa igreja para o encontro dela com Cristo Jesus. Versículos 12 e 13 do capítulo 3, ele diz, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso amor, a fim que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os santos. Viver a santidade isentos de culpa, era o desejo de Paulo. Ele expressa esses dois desejos. Eu desejo muito voltar e vê-los novamente e continuar dessa forma a instruí-los. E desejo demais que Deus continue mantendo e aumentando o amor e a santidade de vocês, tornando vocês a cada dia isentos de culpa e dessa maneira preparando a vida de vocês para o retorno de Cristo. Meus irmãos, e é exatamente nessa direção que ele passa a orientar a igreja a partir do capítulo 4. Veja, de novo, para que você consiga conectar comigo esses dois textos. Ele finalizou o capítulo 3 dizendo, olha, eu desejo que Deus encha o coração de vocês de santidade. Faça com que vocês cresçam em santidade, para que dessa maneira vocês se preparem para a vinda do Senhor Jesus. Quando ele entra no capítulo 4, ele começa a orientar isso na prática. Como viver a santidade. Nosso tema dessa noite está aí impresso no seu boletim. Uma vida que agrada a Deus, a prática ou a pureza sexual é o nosso tema nessa noite. Lembrando, nosso sermão, ele vai começar hoje, mas se encerra no próximo domingo.
Porque esses dois temas eles estão ligados no capítulo 4. Quando Paulo começa a tratar com eles, olha, vocês precisam viver a santidade, que Deus vos faça viver a santidade, ele traz no início do capítulo 4 esses dois temas juntos, como prática disso. Primeiro, a pureza sexual, que Deus mantenha a santidade de vocês nessa área, e na segunda área, no amor fraternal, que é o que nós vamos ver, se Deus nos permitir, no próximo domingo. Mas hoje, nós vamos tratar dessa primeira temática colocada aí no início do capítulo 4, nessa que será a nossa 8ª devocional na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos fazer a leitura mais uma vez do texto em questão. Refiro-me aos primeiros 8 versículos e, na sequência, faremos mais uma oração. Acompanhe a leitura na sua Bíblia, capítulo 4, a partir do verso 1, diz o seguinte: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, como de nós recebestes quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e que efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e até testificamos claramente, ele é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De modo que quem rejeita estas coisas não está rejeitando um homem, está rejeitando a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Amém. Vamos orar? Pedir a Deus que nos ajude a entender a sua palavra essa noite. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos diante de um grande privilégio, inegável privilégio. Sentados nesse lugar, com liberdade para fazê-lo, diante da tua palavra, mas te pedimos, vem nos auxiliar por meio do teu Espírito Santo. Precisamos e dependemos do Senhor, não apenas para entender o que será dito aqui, mas, sobretudo, a submeter a nossa alma à tua vontade, o que um milagre do Senhor apenas pode fazer com que seja real. Portanto, ó Deus, interfere em nossa alma, muda o destino do nosso coração e da nossa vida para o louvor da tua glória, tomando por base o que o Senhor vai nos ensinar. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Veja, os 2 primeiros versículos desse texto são versos introdutórios. Eles criam uma espécie de preparação para aquilo que vai ser dito. Então vamos ler novamente os 2 versos juntos e a partir disso já tirar algumas informações dos 2 primeiros versículos. Ele diz o seguinte: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e aí ele faz a observação, e efetivamente estáis fazendo, a orientação é, continueis progredindo cada vez mais. Por quê? Porque vocês estão inteirados de quantas instruções nós demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Então veja, a primeira informação que nós temos, claramente aqui no início, é que a carta está chegando ao seu final, não é? Olha como ele abre. Finalmente, irmãos. Depois de tudo que foi dito, ele diz assim, olha, então vamos partir para essas questões mais práticas aqui, para encerrar a carta, e aí ele caminha dessa forma. A segunda informação é que as instruções que nós temos aqui não são meras orientações pastorais, não são meras opiniões do apóstolo Paulo. Ah, isso é coisa de Paulo, é porque Paulo quis dizer... Não. Olha como fica claro no texto que são coisas de Deus nesse sentido. Vejam como é que ele inicia o versículo 1 aí. Ele diz assim, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus. Agora veja o verso 2, o final do verso 2. Porque estáis inteirados de quantas instruções nós demos da parte de quem? Do Senhor Jesus. Então nós estamos diante da expressão clara de qual é a vontade de Cristo para esse tema.
Você está entendendo? Não é uma opinião de Paulo tomando por base sua cultura, seu tempo, sua própria cabeça. Não. Não são instruções de um pastor machista ou de um pastor retrógrado ou coisa. Essa é a vontade do Senhor quanto ao tema pureza sexual. Deu para entender isso? Nós estamos diante aqui de um grande privilégio. O que Deus diz sobre isso? O que Ele quer que façamos ou de que maneira Ele quer que entendamos esse tipo de assunto? Pureza sexual. Essa é a segunda informação. A terceira informação, e essa aqui belíssima, é que a igreja em Tessalônica já estava buscando alinhar a sua vida à vontade de Deus. Em outras palavras, a igreja já vinha meio que vivendo um processo de santificação. Claramente. A orientação de Paulo é somente uma. Não regridam. Progridam nisso. Não voltem nesse sentido. Que vocês possam caminhar cada vez mais na direção da santificação. Olha o que é que ele diz mais uma vez no versículo 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, olha agora, e efetivamente estáis fazendo. Que lindo isso, né? E vocês efetivamente estão fazendo isso. Vocês ouviram de nós e estão colocando em prática. Mas a orientação está no final do verso 1. Qual é a orientação? Continueis progredindo cada vez mais. Veja, aqui há inclusive uma compreensão que a gente precisa ter em relação a isso. Há possibilidade da gente retroceder na santificação. Percebe? Claramente, não é? Não regridam, progridam nisso. Que vocês possam crescer cada vez mais em santificação. Aí a pergunta é, como isso é possível? E aí o tema é introduzido. Em primeiro lugar, se afastando dos pecados sexuais. Versículo 3. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Veja que a vontade de Deus para a nossa vida é a santificação. É tão complicado, às vezes eu escuto pessoas que dizem assim, pastor, como é que a gente sabe qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Não é uma resposta tão simples. Mas no que se refere à vida moral, isso é muito claro para nós. No que se refere à maneira como a gente deve viver a nossa vida, fica muito explícito na Escritura Sagrada. Você precisa se encaixar, você precisa estar vivendo o processo de santificação. Ele diz assim, essa é a vontade de Deus. Ou seja, se não estamos vivendo o processo de santificação, estamos fora da vontade de Deus. Isso é uma realidade. E uma das maneiras da gente manter a nossa vida em santificação, segundo o texto, é exatamente se afastando dos pecados sexuais. Pecados sexuais que são sintetizados aqui no verso pela palavra prostituição, como você vê aí no finalzinho do verso 3. Vos abstenhais da prostituição. A palavra prostituição aqui é uma das possíveis traduções para o termo ou a palavra grega porneia, de onde vem palavras como pornografia para nós. E esse termo é um termo que abrange todos os pecados ligados à sexualidade, como a própria prostituição que foi traduzido aqui, que é o sexo por dinheiro. Ou, por exemplo, a fornicação, que é o sexo antes do casamento. Ou o adultério, que é o sexo fora do casamento. Todas essas práticas sexuais que são rejeitadas segundo as Escrituras Sagradas, reprovadas por Deus, nós poderíamos citar outras aqui, mas tudo aquilo que é sexualmente reprovado por Deus, que está fora dos padrões de Deus em sua palavra, se encaixa nisso. E ele diz, afaste-se destes pecados. Afaste-se destes pecados. Veja, então, em primeiro lugar, para viver uma vida que agrada a Deus, precisamos nos afastar dos pecados sexuais. E por que é tão difícil para nós? Porque Deus nos fez seres movidos a isso. Ou seja, o sexo faz parte da bênção da vida. Deus nos concedeu, inclusive, os desejos, como o desejo de comer, o desejo de se alimentar. Isso tudo é concedido pelo próprio Deus. Mas quando a gente perde os freios desses desejos, nós caímos em pecado contra Deus.
A ideia é manter uma espécie de equilíbrio dentro daquilo que a palavra de Deus diz, que é o contexto para viver cada uma dessas realidades. Eu quero que você perceba, o texto que nós acabamos de ler diz que para viver uma vida que agrada de fato a Deus, para viver no processo de santificação, eu preciso me afastar, me abster dos pecados sexuais. Como isso é possível, então? Quando a gente está olhando para homens e mulheres que naturalmente têm esses desejos, como é possível viver a santificação e se afastar desses desejos? Aprendendo a dominar a si mesmo. Ou aprendendo a ter domínio próprio. O verso 4, olha o que ele diz. Que cada um de vós, olha como ele particulariza a orientação, saiba possuir o próprio corpo. Você precisa aprender a possuir seu corpo em santificação e honra. Percebe? Percebe como o sexo de fato é uma dádiva divina, mas uma dádiva divina para ser vivido, primeiro, no momento certo. Que momento certo é esse? O casamento. E com a pessoa certa. Quem é essa pessoa certa? Seu cônjuge. Fora desse contexto, todas as práticas sexuais fora desse contexto são reprovadas segundo a Escritura Sagrada. E aí vamos viver fora da vontade de Deus. Fora da vontade de Deus. Para que isso não saia do contexto, é necessário aprender a se controlar. Porque, perceba, se eu não consigo ter autocontrole em relação a essa área, se eu não consigo colocar limites para mim mesmo no que se refere a esse tipo de assunto, em absolutamente nada, eu me diferencio dos homens que não conhecem a Deus. Muito pelo contrário. Posso até ousar dizer que talvez não há nada que nos assemelhe mais àqueles que desconhecem a Deus do que a falta de controle nessa área. Versículo 5, olha o que ele diz. Não com desejo de lascívia, como os gentios que o quê? Que não conhecem a Deus. Isso é normal para quem não conhece a Deus. Essa busca por cumprir os seus próprios desejos, saciar suas próprias vontades, é algo de quem não conhece a Deus. Nós vivemos numa sociedade extremamente hedonista. Extremamente hedonista, onde o que importa é a prática, o cumprir do seu próprio prazer, é ter o seu prazer saciado. Isso é o mundo que nós vivemos. Agora, isso não se encaixa na vida daqueles que dizem que conhecem a quem? Que conhecem a Deus. Entendendo aqui que conhecer a Deus, nesse contexto que eu vos falo, diz respeito a ter um relacionamento verdadeiro com Deus, a ter tido o seu relacionamento religado com Deus por meio de Cristo. Essas pessoas que foram regeneradas e que foram recolocadas na presença de Deus, eles não podem viver como aqueles que não conhecem a Deus. Veja só, irmãos, quando isso acontece entre nós, quando não encontramos freios para esse tipo de pecado, quando não colocamos limite em nossa própria vida, em nosso próprio corpo e caímos nesse tipo de pecado, nos nossos relacionamentos como cristãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que é como se estivéssemos, olha que coisa, roubando a santidade do outro. Olha o início do verso 6. E que nessa matéria, que matéria? A pureza sexual, é o contexto que ele está falando, né? Que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Percebe? O sexo antes ou fora do casamento é uma fraude, é um roubo, é uma ofensa. Quando nós vivenciamos esse tipo de experiência fora da vontade de Deus, o sexo fora daquilo que a palavra de Deus nos diz, nós vivemos uma espécie de fraude. E nós estamos meio que ofendendo a santidade, não apenas de Deus nesse contexto, mas do nosso irmão. Roubando a sua santidade seria talvez a melhor colocação dentro dessa exegese aqui. Roubando sua santidade. Imagine que quando dois cristãos, vivem uma prática assim, é como se um furtasse a santidade do outro. Triste isso, né? É como se um estivesse defraudando o outro, ofendendo a santidade do outro. E isso vai certamente nos trazer consequências, porque veja, ele vai encerrar apontando para duas razões porque devemos ter o máximo de cuidado com esse tema. E aqui eu quero que você note as consequências disso. E leve a sério o que a gente vai falar. Primeiro, Deus castiga os que procedem dessa forma. Olha o que é que ele diz no final do verso B que a gente não leu, final do verso 6.
A parte B que a gente não leu, diz assim: porque o Senhor, e ele está explicando a razão, por que a gente deve ter cuidado com isso? Por que a gente tem que ter zelo com essas coisas e abrir os olhos para isso? Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, ele é o quê? Ele é o vingador. Ele está explicando a razão. Cuidado com essa questão da vida sexual. Cuidado com a prática sexual fora da vontade de Deus em sua palavra. Cuidado para que na vida e na relação de vocês não estejam roubando a santidade um do outro com esse tipo de comportamento. Por quê? Porque Deus contra todas essas coisas é o vingador. Em outras palavras, o que é que ele quer dizer aqui? Tendo em vista que Paulo está escrevendo a uma igreja, ele vai disciplinar vocês. Ele vai disciplinar vocês. Como foi dito agora há pouco, o sexo antes ou fora do casamento é uma espécie de fraude, de roubo ou de ofensa. Mas não uma ofensa apenas ao outro, mas especialmente uma ofensa a quem? Uma ofensa a Deus, tendo em vista que essa não é a sua vontade. É uma ofensa a Deus. Tendo em vista que a vontade de Deus expressa nesse texto aqui que a gente já leu, é a santificação do seu povo. Então, quando a gente faz isso, segundo o verso 6, nós roubamos a santidade do outro, mas ofendemos a Deus. Contra todas essas coisas, ele se voltará contra nós. Carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 6, o autor diz: o Senhor corrige a quem ele ama e castiga aquele a quem ele aceita como filho. Percebe? E é isso que Paulo está dizendo aos irmãos tessalonicenses. Lembrando, que eu gosto de lembrar lá do início, vocês estão vivendo a santidade. Que coisa linda, que igreja. Mas eu faço um pedido a vocês, não retrocedam. Não retrocedam. Não retrocedam porque a vontade de Deus é que vocês sejam cada vez mais santos. E para que isso seja possível, deixa eu dar uma dica. Cuidado com os pecados sexuais. Cuidado para não viver a experiência do sexo fora da vontade revelada de Deus. Cuidado com isso. Porque se você vivencia isso, em nada você é diferente daqueles que não conhecem a Deus, porque eles é quem vivem isso sem nenhum freio, sem nenhum limite, sem nenhum pudor. Você foi chamado para santificação, não para impureza. E tem mais uma coisa, aí ele completa. Cuidado porque Deus, ele é o vingador dessas coisas. Em outras palavras, ele vai disciplinar o seu povo, se o seu povo não tiver zelo com isso. É isso que ele está dizendo aqui, irmãos. Então a primeira coisa, por que a gente tem que ter cuidado em relação a isso? Porque Deus vai nos castigar, Deus vai castigar aqueles que se comportam assim. A segunda razão que ele coloca aqui é que Deus nos chamou para a santificação. Ele nos chamou para isso. Ele não salvou você para que você, uma vez salvo, diga assim, pronto, agora já estou salvo, agora vou viver minha vida como eu quero. Não. Ele nos chamou tanto a mim como a você, para que possamos ter a experiência de viver esse processo de mudança na vida da gente. Olha o que é que ele vai dizer no versículo 7. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. Os irmãos aqui sabem. Eu não gosto de estar repetindo com vocês absolutamente nada, mas eu estou inclinado a fazer isso agora. Vamos repetir esse verso juntos? Esse verso 7, eu quero que ele fique no coração da gente. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim ficou bonzinho. Vai ficar melhor agora, quer ver? Todo mundo junto? Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. Deus nos salvou para vivermos uma aliança com Ele. E a impureza, ela quebra essa aliança, é uma quebra da aliança. E mais, se nós insistirmos em manter esse tipo de pecado na prática, de duas uma. Ou vamos sofrer a disciplina do Senhor como filhos, ou vamos provar pela nossa insensibilidade e indiferença à voz de Deus que nós não somos os seus filhos. Por que isso? Porque quem rejeita esse tipo de instrução de Deus não está rejeitando as palavras de Paulo, não está rejeitando simplesmente a colocação do pastor local. Quem rejeita esse tipo de instrução está rejeitando quem? O próprio Deus. Verso 8, ele finaliza dizendo: de modo que, de sorte que quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Percebe? Quem rejeita esse tipo de instrução, rejeita a Deus.
Eu quero chamar a sua atenção para a gente caminhar para a nossa conclusão. A forma como ele encerrou o versículo 8. A maneira como ele encerra o verso 8. Quando ele diz assim, quem rejeita essas coisas não rejeita um homem sim a Deus, ele finaliza de uma forma até aparentemente estranha, quando ele coloca que também, esse Deus que também vos dá o seu Espírito Santo. Esse Deus que não apenas te instrui quanto a isso, mas ao mesmo tempo que ele lhe orienta isso, ele lhe ordena isso, ele lhe concede o Espírito Santo. Dando-se a entender aqui que nós somos capazes de verdade, vencermos os nossos pecados sexuais por meio do auxílio de quem? Do Espírito Santo, irmãos. Olha que coisa, o caminho das pedras foi nos dado aqui. O que é que a gente consegue pensar é que era o Espírito Santo que promovia a santificação daqueles irmãos em Tessalônica. Não é? Quando Paulo diz assim, vocês estão de fato, efetivamente vivendo isso. Por que eles estavam vivendo isso? Pouquíssimo tempo de conversão, viu? E pouquíssimo tempo de instrução de Paulo. Lembra do cuidado que Paulo tinha? Lembra da preocupação dele? Paulo chega a dizer assim, olha, eu não aguentava mais, tive que mandar Timóteo, porque eu queria saber notícias de vocês. Eu não sabia como é que vocês estavam. Paulo chega a citar, eu não sei se Satanás desviou vocês do caminho certo, e se o nosso trabalho foi inútil entre vós. Olha as preocupações de Paulo. Aí quando Timóteo volta assim, Paulo, eu não disse, Paulo. Isso aqui são palavras minhas, viu? Eu não falei para você que estava tudo bem. Eles estão bem, estão firmes na fé, crescendo no amor, buscando a santidade. A conclusão aqui é que isso é obra de quem? Do Espírito Santo de Deus. Do Espírito Santo de Deus. Por meio do Espírito Santo, eles poderiam então progredir aqui cada vez mais, como Paulo disse no versículo 1. Quando ele diz assim, só quero pedir que vocês continuem. Paulo sabe que isso é possível, eles vão continuar. Porque o Espírito Santo vai fazer com que isso aconteça. Por meio do Espírito Santo nós podemos, veja só, vencer os nossos pecados sexuais, versículo 3. Aprender a ter domínio próprio, versículo 4. Viver como quem conhece a Deus, versículo 5. Sem roubar a santidade de seu ninguém, versículo 6, parte A. O Espírito Santo pode nos dar essas coisas. Talvez você olhe para o pecado, especialmente o pecado sexual, e se você de repente já está envolvido em coisas assim, e você olha para isso, meu Deus, é muito difícil. E ele encerra o verso 8 com essa cereja no final do bolo. Né? Como quem diz assim, olha, ele te deu o Espírito Santo, não esqueça disso, viu? E isso é possível por meio do Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo, nós podemos viver sem medo da disciplina de Deus, como ele disse no versículo 6, a parte B, cumprindo bem a nossa vocação como cristãos, como ele disse no verso 8, provando pela obediência que nós não desprezamos a Deus, como ele disse no verso 8 aí. Ele, o Espírito Santo, nos capacita a viver de uma forma que agrada a Deus. Amém? Isso é possível. É interessante, eu particularmente achei esse texto muito interessante. Né? E quando eu cheguei nesse final aqui, no verso 8, é porque é tenso, a gente não sente isso. É algo muito tenso, né? É um assunto muito tenso. E Paulo vem tratando, olha, não defraude o seu irmão, isso você está roubando a sua santidade. Quando você vive esse tipo de pecado sexual, Deus é prova, isso é coisa de quem não conhece a Deus, Deus chamou você para a santificação, não tem como viver isso sem estar de fato levando a sério essa questão. Aí no finalzinho ele coloca, e Deus vai, com certeza, ele disciplinar se você for filho dele. Aí no final ele coloca, e você tem o Espírito Santo, viu? Como que diz, não esqueça, antes que você diga assim, mas eu sou incapaz de fazer isso, mas é impossível vencer esse tipo de tentação. Lembre-se que Deus lhe concedeu o Espírito Santo. E para que sejamos cheios do Espírito Santo, permita-me ser tão repetitivo há tantos anos. É necessário manter uma vida devocional. É necessário manter uma relação e uma relação de diálogo verdadeiro com Deus. Diálogo verdadeiro com Deus, ouvi-lo por meio de sua palavra, buscá-lo por meio da nossa oração. Se a vida devocional, escute isso, escute e guarde isso no seu coração. Se a vida devocional
não for uma prioridade para nós, os pecados, como os pecados sexuais, serão sempre uma realidade em nossa vida. Não tem segredos, irmãos. Não tem segredos. Jesus, quando esteve aqui, disse isso em sua oração sacerdotal. Pai, santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. Não tem como. Não tem como você aceitar o desafio de lutar contra a vida sexual fora da vontade de Deus, dizendo assim, a partir de hoje eu prometo, eu vou começar a olhar, eu vou começar a me policiar. Jesus disse, em mim nada podeis, e Ele nos dá os caminhos para isso. Só a relação constante, perene com Cristo promove o nosso constrangimento diante do pecado, que é o que nos faz ter de fato repulsa ao ato. Do contrário, isso nunca vai acontecer. Ou isso, pelo menos, dificilmente vai acontecer. Por isso eu repito, se a vida devocional não se torna uma prioridade, os pecados como os sexuais serão sempre uma realidade. Se o nosso maior desejo de vida, o nosso propósito maior é agradar a Deus com a nossa vida, precisamos levar a sério a nossa vida devocional. Porque do contrário, a gente não vai conseguir manter a nossa vida dentro da vontade de Deus. Se isso não for uma realidade, ou viveremos uma vida espiritual medíocre, constantemente disciplinados por Deus, ou pela ausência da mudança de vida, que nunca fomos os seus filhos de verdade. Dessas duas, uma afirmativa aqui é verdadeira. Meus irmãos, Deus nos deu o seu Espírito. E aqui no texto fica claro, né? Uma das razões para isso. Ele nos deu o seu Espírito para que possamos viver uma vida que lhe agrada. Ele nos deu o seu Espírito para que possamos, uma vez que estivermos cada vez mais cheios do Espírito Santo, conseguir ver a gente vencer os pecados que têm nos vencido com mais facilidade. Foi para isso também que Ele nos deu o seu Espírito. Que Deus nos ajude. Feche os seus olhos. O apóstolo Paulo havia dito, meu desejo, meus irmãos, é que vocês vivam a santificação, é que Deus faça com que vocês cresçam na santidade. Paulo diz, o meu desejo é que vocês se tornem firmados em santidade e isentos de culpa. Aí ele passa a orientar e diz, olha, uma das maneiras disso acontecer é vocês se afastando dos pecados sexuais. Eu quero convidar você para que a gente pense sobre esse assunto. Feche seus olhos, deixe Deus sondar seu coração nesse instante, porque é isso que Ele vai fazer. Pense sobre sua vida nesse contexto. Coloque-se diante de Deus de forma sincera. E vamos orar juntos, pedindo a Deus não apenas a sua misericórdia, em seu perdão manifesto, mas a sua força para que a gente possa viver segundo a sua vontade. Nosso Deus, o Senhor é um Deus muito cuidadoso, Pai, porque a Tua palavra revela exatamente esse Teu cuidado conosco, e nós te agradecemos por isso. Te agradecemos porque o Senhor não nos deixa sem entender qual é a Tua vontade para a nossa vida. Ao mesmo tempo, ó Deus, reconhecendo quem somos, e entendendo que somos pecadores, e sendo muito sinceros e francos, nós sabemos, ó Deus, que muitas vezes nós incorremos em pecados assim. Nós pedimos perdão, ó Deus, por aquilo que pensamos, por aquilo que fazemos, por aquilo que falamos. Perdão, ó Deus, em nome de Jesus, por nossos atos pecaminosos, desejos pecaminosos que ferem a Tua vontade. Rogamos que o Senhor, assim como Paulo expressou o seu desejo em relação à igreja em Tessalônica, nós também expressamos o nosso desejo em relação à nossa própria igreja e à nossa vida. Pai, faz-nos cada vez mais santos. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos aproxime cada vez mais da Tua palavra e da oração. Que não esperemos, ó Deus, que esse ano se encerre para iniciarmos um ano novo diferente. Nós estamos iniciando o último mês desse ano e te pedimos em nome de Jesus
que também em nosso coração seja reiniciado um desejo de estar mais contigo. Pai amado, se somos de fato e acreditamos que de verdade somos os teus filhos, promove em nós essas mudanças para o louvor da tua glória. E mais uma vez te pedimos, nos aproximando dos meios da graça, nos fazendo cada vez mais ávidos no desejo de buscar o Senhor por tua palavra e pela oração. Faz isso conosco e nos perdoe. Ajuda-nos, em nome de Jesus, a cumprir a tua vontade sobre a terra. É a nossa oração, é o nosso rogo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.